Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara, este é o canal Joia Demais. Hoje eu quero falar sobre algumas pessoas que dizem que não conseguem se livrar de ciclos de abuso, sai de um entre outro e muitas vezes não conseguem se livrar de abusadores porque temem a Deus. Ficam com medo, acham que não estão agindo certo, porque Deus fala isso, porque a Bíblia fala aquilo e tudo mais. Não existe isso, gente. Antes de continuar, gente, olha, gente, não dói, é só dar uma dedada aí que já está me ajudando, tá? Quem não for inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e compartilhem. Gente, de vez em quando eu fico sabendo, recebo queixa de pessoas que dizem que não conseguem se livrar, dizer não para certos abusadores ou falar umas verdades aí para algum líder religioso ou para um tipo de abusador da família e tudo mais. Tem pessoas que sentem culpa, que elas acham que estarão errando se elas forem justas com elas mesmas. Eu passei anos da minha vida achando que se eu ouvisse minha intuição, se eu desse crédito às minhas percepções, eu estaria indo contra Deus. E o que foi que aconteceu, gente? Já falei para vocês. Fiquei numa seita aí, que hoje eu entendo que era uma seita satânica. 8 anos, fui difamada, fui maltratada de vários tipos, ridicularizada, excluída. Aconteceu várias coisas comigo nessa seita, tá? Depois casei com um abusador, fiquei numa igreja falando das coisas que eu passava e eu ouvi aquelas barbaridades que eu já contei para vocês aqui no canal várias vezes. Não recebi ajuda nunca. Por que eu passei por isso tudo, gente, durante anos? E eu acabava me encolhendo, me diminuindo para conseguir ficar bem ali entre aquelas pessoas. Não ter problema, né? Porque afinal de contas eu causava problemas. Mas acontece que eu não entendia que ali não era o meu lugar. Meu lugar não era com aquelas pessoas. Eu estava no meio errado. Eu não estava buscando pessoas empáticas, pessoas que têm senso de justiça, que amam a justiça, para estar congregando, convivendo, sendo amigo, namorando, ou para eu me casar. Eu não procurava. Por quê? É inconsciente, gente. Uma pessoa que se mantém em ciclos abusivos, ela não se vê com o valor que ela tem, tá? Ela não se dá o devido valor. Então, fica fácil de outros abusarem, se aproveitarem, né? Manipularem alguém que pensa dessa forma. Os aproveitadores precisam de pessoas que vão dar lugar para que eles se empoderem, cresçam, tenham poder, né? Reinem. Eles precisam de pessoas assim. E eles procuram os vulneráveis, os que se diminuem, os que acreditam em tudo que dizem em sua igreja, não questionam ou não vão procurar entender que Deus não é aquele monstro ditador, um monstro preconceituoso, um monstro que age com injustiça. Elas não conseguem pensar que elas estão seguindo leis severas e leis abusivas, leis que colocam elas em lugar de inferior, de sem direito. Vocês conseguem entender? Vocês assistiram o Caminho das Índias, aquela novela, né? Caminho das Índias, né? Vocês assistiram? Vocês viram aquelas pessoas que eles chamavam de, acho que era Dalit, né? Aquelas pessoas eram excluídas, elas não tinham muita chance ali naquele lugar, naquele país, né? Elas não tinham muitas chances.
Para elas crescerem, elas tinham que sair daquele lugar para aprender, para estudar fora e tal. Porque elas eram excluídas daquela sociedade. Isso acontece em muitos grupos, na família, na religião, no trabalho. Isso acontece. Quando uma pessoa não consegue enfrentar essa falta de respeito, essa indiferença, essa maneira de excluir as pessoas, quando ela não consegue falar, peraí, tá errado, não é assim que funciona, então eu vou buscar meus direitos, ou então não vou ficar aqui, porque aqui não é o meu lugar. Se uma pessoa não consegue pensar assim, ela se torna escravas, né? Elas se tornam escravas dos abusadores, dos ditadores, dos aproveitadores, daqueles que pedem a oferta de 100, 200, 300 para você receber a cura, para você entrar no céu, para o seu marido voltar para casa, para você se casar. Elas se tornam reféns dessas pessoas, vítimas dessas pessoas. E se ela não consegue enxergar que ali há um grande desrespeito, há uma grande falta de consideração, falta de respeito, falta de reconhecimento. Não existe irmandade num ciclo que funciona desse jeito. Uma pessoa, gente, que se diz cristão, ela precisa, no mínimo, amar, né? Ela precisa, no mínimo, amar, perdoar e ser justo. Por que muitas igrejas só pregam, a maioria das vezes, vocês podem ir em 10 cultos, 9 cultos, em 9 cultos vocês vão ouvir falar sobre amor e perdão. Um culto bem leve, bem morno, para não machucar ninguém, para que ninguém fique ofendido. Dificilmente você vai ver um pregador na internet, vocês até veem de vez em quando, um pregador falando de injustiça, falando contra caloteiro, marido ou mulher adúltera, falando ali para todos, sobre o pecado de todos, os erros de todos, não excluindo ali alguns pecados, colocando ali na sacola, não, sobre esse pecado eu não vou falar, sobre esse erro eu não vou falar. Então, quando nós temos consciência que estamos convivendo com pessoas que não vivem o que ensinam, quando a gente começa a ter essa consciência, a gente não vai ficar ali dando desculpa para não se afastar ou para não falar a verdade, dizer, peraí, tá errado, não é assim. Quando a gente tem consciência do que é certo e do que é errado, de quem Deus é e do que é justiça e respeito aos direitos iguais, quando a gente tem essa consciência, a gente não aceita mais ser abusado, nem seguir regrinhas, se prejudicando, se atolando na lama, no sofrimento, na dor. A gente não aceita mais, porque a gente começa a se ver com valores também, né? A se ver no direito de respeito, a receber respeito também das pessoas. Não é só um líder religioso que deve ser respeitado. Os irmãozinhos, até aquele que só tem um chinelo para calçar, deve receber o mesmo respeito. Se o homem tem direito, a mulher também tem. Se é para o homem pecar à vontade, né? Porque muitas igrejas o homem faz o que faz, e a esposa que é culpada porque não soube respeitar o maridinho, não soube restaurar o lar, não soube isso, não soube aquilo, né? Muitas igrejas são assim. Se há esse julgamento que um pode mais, um pode pecar mais do que o outro, então nessa igreja não há justiça, essa igreja não é de Cristo. Porque Jesus não era assim. Quando Jesus chegou no templo e viu aquela baderna, todo mundo ali jogando, vendendo e fazendo aquela bagunça, ele virou as mesas. Ele era abusador? Não.
Jesus, ele era empata, ele sofria com o sofrimento das pessoas, ele curava, ele amava, mas ele virou as mesas. E quando Jesus estava diante daquela mulher que foi pega em adultério, Jesus apedrejou aquela mulher porque ela era mulher, né? Então todos ali estavam querendo apedrejá-la, né? Será que alguém foi atrás do homem que estava com ela? Com certeza não, né, gente? E Jesus falou o quê? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Pois Jesus não está nessas igrejas, entre esses líderes que agem diferente. Podem ter certeza, os mandamentos e os ensinamentos dessas lideranças que agem diferentes não são de Deus. Se essa liderança protege um, exclui, repreende outros, então essa liderança não é de Deus, não são pessoas confiáveis. Então, para que seguir os ensinamentos de pessoas injustas, que só querem o amor e o perdão? Elas sabem o quanto elas devem. É por isso que elas não pregam a justiça, não lutam pela justiça e não defendem pessoas que buscam ali naquela comunidade, naquele grupo, a justiça. Isso é óbvio, gente, está muito claro. Eles julgam e condenam pessoas que estão em sofrimento, tá? Eles não gostam de pessoas que estão ali sedentos, né? Sedentas de justiça. Eles seguem ensinamentos daquele Deus mentiroso, enganador, que veio para o mundo para matar, roubar e destruir. Simplesmente isso, tá, pessoal? Beijos e até a próxima!